Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, almoção de domingo, e vamos falar dele, Dr. Renato, hein? Ih, Dr. Renato, hein? Que fase, hein, Dr. Renato? Que fase! Dr. Renato tomou 3 traulitadas já esse ano. Tomou 3 pancadas. Primeiro, não convidaram ele para o Criança Esperança esse ano. Um projeto que ele sempre foi a cara, que ele como embaixador da Unesco, sempre da Unicef, né? Sempre representou. Dessa vez nem por videoconferência chamaram ele. Tem dificuldade de mobilidade, já tem problemas relacionados à idade avançada, mas nenhuma citação, foi muito esquisito. E ficamos sabendo aí fofocas de que ele não gostou muito da história, não. Então a primeira traulitada. Segunda traulitada é o filme do Mussum, que vem por aí, Mussum Filmes, que conta a história do Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum. E no filme, ao que tá aparecendo, pelas primeiras críticas, tá aparecendo que o papel do Dr. Renato é meio vilanesco, porque eles sempre tiveram um problema na distribuição de lucros da empresa Trapalhões. O Renato Aragão sempre investiu mais, os filmes, por exemplo, é tudo bancado pela Renato Aragão Produções, e ele ficava com a maior parte do lucro, porque ele ficava com a maior parte do investimento, do risco. E o resto era dividido para os outros. Isso sempre incomodou, essa divisão dos lucros, do dinheiro do quarteto. Então, ao que está aparecendo, o Renato Aragão no filme vai ser retratado de uma forma mais antagonista, como o vilão da história. Não vi ainda, não posso dizer com certeza. Mas pelo que está chegando aí de crítica, está parecendo que vai ser o caminho esse mesmo. Então essa foi a segunda traulitada para a imagem dele dessa vez, né? Agora vem a terceira. Desde 78, a Renato Aragão Produções registra as aventuras do Didi, Turma do Didi, que é o programa de TV, mas Didi mesmo não tinha. Ninguém pensou nisso, em registrar o nome Didi, comercialmente. Não intelectualmente, sim, mas comercialmente não. Porque há uma brecha nessa história. O termo Didi nunca foi registrado. Estava livre. O que tinha sido registrado era as aventuras de Didi, uma empresa chinesa chamada Beijing Didi Infinity, uma empresa de mobilidade, registrou em 2016 Didi, em 2018 foi homologado e está válido até 2028. Ou seja, possivelmente até o final da vida do Didi não vai poder usar Didi mais, porque Didi agora é da Didi. É da empresa Didi. E aí tomou essa pancada, o cara perdeu o nome do personagem dele. Perdeu a autorização de usar comercialmente o nome do personagem dele. Então, cara, que fase, né? Que fase tá vivendo o Dr. Renato. Depois de tantos anos de bons serviços prestados para a cultura brasileira. Mas o que significa? Vamos desmistificar. O que pode e o que não pode a partir de agora? O Didi vai ter que se chamar Vavá? Não. Dr. Renato continua sendo Didi. Ele pode usar o nome do personagem tranquilamente, não tem problema. O nome do personagem é uma coisa, o uso comercial da marca é outro. Então, se ele for fazer alguma homenagem para ele voltar, ser interpretado de chamar de Didi, pode, não tem problema nenhum. Tá liberado. O que ele não pode é usar comercialmente o nome Didi somente. Didi, não pode. Por exemplo, uma revista em quadrinhos chamada Didi, não. As Aventuras de Didi pode. Macarrão do Didi, miojo do Didi, pirulito do Didi, chocolate do Didi, sanduíche do Didi, tudo pode. Tudo isso aí tá liberado. Qualquer produto com nome composto Didi pode. O que não pode é apenas Didi. Aí já não pode mais. Coisa semelhante aconteceu com a Xuxa, uma época, nos anos 80, dizias, né? Nunca ficou confirmado isso, mas que processou o dono de boteco porque ele tinha o bar Xuxa. E aí no processo lá ficou provado que o cara tinha o apelido de Xuxa antes da Xuxa nascer. E aí a causa foi perdida para os advogados da Xuxa Meneghel Produções e o ganho de causa foi dado por o bar do Xuxa. Porque o cara era Xuxa antes da Xuxa. E me lembro também uma outra história do Roberto Carlos, que processou um outro Roberto Carlos, que trabalhava com venda de imóveis e era o corretor Roberto Carlos.
Então você não podia ser o corretor Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos já era dono do nome Roberto Carlos. E teve um processo e o cara realmente teve que parar de usar o nome Roberto Carlos nos outdoors lá, nos folhetos que ele distribuía. Porque ele estava usando o nome do artista, que é um nome comum, que é um nome extremamente comum no Brasil, Roberto e Carlos. Ele não pode usar, porque o nome Roberto Carlos estava sendo usado comercialmente, e quem é dono da marca Roberto Carlos é o Roberto Carlos. E dessa vez eu ganho pro Roberto Carlos, estranhíssima história. Mas realmente rolou isso, o cara teve que parar. E olha que ele nem fantasiava de Roberto Carlos, ele não falava assim, esses apartamentos são grandes emoções. Não tinha isso, era só o nome. Mas mesmo assim, os advogados, o juiz, decidiu que não poderia usar comercialmente o nome Roberto Carlos. Então, essas coisas são complicadas e é assim mesmo. Mas o Didi pode usar o nome dele comercialmente, assim como tem registrado no INPE, confraria do Didi, restaurante do Didi, churrascaria do Didi, bar do Didi. Tem isso tudo lá. E não é relacionado nem com o Renato Aragão, nem com a empresa Beijing Infinity Didi. E o advogado da Renato Aragão Produções também declarou que não há má fé na empresa Beijing Didi Infinity de sacanear o humorista brasileiro. Simplesmente é o nome da empresa, é Didi, não tem nada a ver com o Didi, não foi inspirado. Os Trapalhões passavam na China e os caras falaram, que interessante esse Didi, vamos chamar nossa empresa de Didi por causa disso. Não, é uma coincidência, é um homônimo, que quando veio pro Brasil, tava liberado lá o nome, eu falei, dane-se, né? Marcou. E agora o Didi tá nessa saia justa, sem saber o que fazer, porque não é dono do próprio nome, o nome que ele leva há mais de 50 anos na televisão. O Didi só não pode explorar comercialmente o nome Didi solto, somente. Didi não pode. Então não muda muita coisa, não. Na real, não muda muita coisa. O Renato Aragão está praticamente aposentado. O que ele usa da marca Didi nesse momento é as aventuras de Didi, é quadrinho, é alguma coisa assim do personagem mesmo, desenhado, ele atuando como Didi. Ele já não faz mais, então não é uma coisa também gravíssima. A família dele negou, a esposa dele negou que ele tenha perdido o nome de Didi, o negócio tá meio nebuloso ali, mas realmente tá registrado no INPE Didi pra Beijing Didi Infinity, e se ele usar o nome Didi vai dar problema, vai bater conflito. Porém tem todos esses detalhes, esses senões aí que liberam o nome. Pode usar como composto. Então, ao meu ver, não muda nada. Não muda nada. Mas é mais uma situação complicada para o nosso Renato Aragão, que tem que enfrentar agora uma empresa chinesa que vem e cata o nome do cara. Catou o nome do cara e levou. E acontece. Acontece nas melhores famílias, mas não muda muito pro Renato Aragão, não. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.